E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast São Paulo. Eu sou Alex Jatubá, seu anfitrião. Estamos hoje com um convidado de peso, um advogado popular. Popular assim, ele tem assuntos que eu acredito que vai render bastante, sobre armamento, sobre por que o cidadão deve usar ou não, etc. Vamos falar sobre algumas questões de Estado, mas bem-vindo ao podcast São Paulo. Eu sou Alex Jatubá. Curta, comente, siga a gente, compartilhe, se inscrevam e bora. Doutor Tony Santana, rapaz, bem-vindo ao podcast São Paulo, é uma honra te receber. Que isso. Obrigado por aceitar nosso convite. Alex, eu que fico lisonjeado em estar aqui. Tô olhando aqui a imagem na câmera, pô, parece que eu tô num programa americano, né? Um programa famoso. Jimmy Fallon. Galera, queria muito mencionar a vocês a dinâmica disso aqui, a grandeza de tudo isso. Talvez é o disparado, o podcast mais organizado que a gente já fez parte. Fico feliz demais. O nome é fantástico, Podcast São Paulo. Acho que isso aqui vai ser uma referência. Agradecer a você por nos convidar, por nos permitir vir até aqui. Espero de alguma forma contribuir com o estudo. Aproveitar e agradecer também ao Gabriel pela recepção. Obrigado, Gabriel. Obrigado por tudo. E galera, é isso aí. Compartilha, dá aquela força. Se inscreve aí no podcast. Tenho certeza que você vai acessar um conteúdo sensacional. Aqui fora, o Alex estava me dizendo o quanto ele busca qualidade. Então, se você quer qualidade, se você quer algo a mais e fugir daquela mesmice, esse é o lugar certo. Podcast São Paulo. Comenta, curte, compartilha e manda para os seus amigos. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E, de novo, obrigado pelo convite. Imagina, doutor, obrigado. Que honra receber você. E eu acredito que, gente, conteúdo de peso a partir de agora no podcast. Quem sabe, doutor, se torna um colaborativo nosso. Seria um prazer imenso. Ora. Doutor, sobre a sua carreira, cara, eu queria entender um pouco mais, você contar para o nosso pessoal. Você é advogado, empreendedor e defensor ativo do direito de autodefesa. Eu quero falar sobre essa pauta, que é bem legal, que envolve segurança pública no Brasil. Hoje você lidera um escritório com atuação relevante nas áreas como direito do trabalho, armamentismo, que se fala, né, doutor? E desenvolver o método... Me ajuda. Hoje a gente atua via de regra com direito do trabalho, eu tenho civil, eu tenho previdenciário, todos os segmentos do escritório, mas o que nos deixa um pouquinho à frente aí é realmente a questão armamentista, a defesa que a gente faz para que o cidadão de bem tenha uma arma de fogo e o direito do trabalho. Também eu tenho um cunho, embora advogue já há 12 anos, recentemente eu vi uma crítica muito construtiva do desembargador, que a minha postura não é muito como advogado, ela é um pouco de empresário, e realmente eu fiz a faculdade de Direito imaginando que nunca advogaria, imaginando de que como eu colocaria aquilo, como eu aprenderia o direito e como eu implantava aquilo na minha empresa. Por via das dúvidas, 2012 foi um ano difícil, eu acabei realmente quebrando e me sobrou a faculdade de Direito. Aí eu fiz um intensivo, passei na prova da ordem e comecei a advogar. E a partir dali, eu criei um método diferente. Hoje eu não enxergo muito o que está lá fora, eu enxergo bastante o que está dentro do escritório. Comecei a trazer formas e melhorar um pouco de como advogar. Advogar no Brasil é muito difícil. E aí a gente criou alguns cursinhos, algumas palestrinhas aí de como você se transformar em um advogado de sucesso. Se me permite só mais um minutinho, hoje a gente tem no Brasil aí aproximadamente 2 milhões de advogados. Um pouquinho mais. Não, mas lembrando aqui, o tempo é todo teu, Tadu. Não precisa pedir, não. Obrigado. Eu preciso muito saber tudo sobre mentoria. Mentoria também, doutor. Mentoria, um cursinho, advogado de sucesso. E aí, num cenário que a gente tem hoje 2 milhões de advogados, isso a gente está falando para uma população, aí, salvo o melhor juízo, o último IBGE trouxe 207 milhões de brasileiros e trazendo São Paulo. E aí imagine que temos hoje, aproximadamente em São Paulo, 500 mil advogados para 40 milhões de pessoas. Se a gente dividir isso aí, dá um pouco mais de um advogado para cada 100 habitantes. Caramba. Olha que loucura. Se você trouxer isso para um número simples, vamos falar da Polícia Militar, 80 mil homens aí mais ou menos. A gente está falando que se tem um policial militar para cada quase 500 habitantes. Já o advogado, você tem um a cada 100 habitantes. Imagina a concorrência que tudo isso... É bastante. É fora do sério. Então imagine a dificuldade do advogado em construir uma carreira, em construir ali o seu ganha-pão com toda essa concorrência. E aí
se tem grandes advogados no Brasil, mas tem o cara que está começando agora. Então, criamos uns métodozinhos aí que a galera consegue avançar um pouquinho, pelo menos uns 5 anos na carreira, com o que a gente tem de experiência, a gente acaba trazendo aí para a galera aí, compartilha e costumo dizer, olha, tudo que eu demorei 10 anos para aprender, eu trago aí bem resumido e bem rápido, bem tranquilo. Atrelado a isso, sou um fiel defensor, como você brilhantemente abriu o podcast, eu defendo que todo cidadão de bem tenha direito e tenha acesso a uma arma de fogo, defendo que o preço da arma de fogo seja mais acessível para propiciar que todas as categorias possam realmente comprar, e sou categoricamente confiante em falar que o bandido ele quer facilidade. Se ele souber que você tem uma arma na sua casa, é muito difícil dele vir roubar. E a maior prova disso é que tivemos o menor número de roubos e de homicídios em São Paulo foi na gestão do presidente Bolsonaro, quando, enfim, tínhamos aí mais de 1 milhão de CACs, que é a sigla para caçador, atirador e colecionador, e que essas pessoas poderiam acessar até 60 armas de fogo. Infelizmente, isso foi uma realidade que durou pouco tempo. Hoje a gente vive aí uma caça às bruxas, uma tentativa de destruir isso de qualquer forma, e vem se sendo destruído, e o aumento da criminalidade. Então, eu desafio a qualquer pessoa que pense o contrário, que ele me mostre com números diferentes disso que eu estou argumentando. Razão disso, eu acho que... opa, obrigado, mestre. Valeu. Desculpa, doutor. Que isso, tá em casa. A gente tá fazendo ele perder obrigado, o time. irmão. Valeu. Não, tô em casa. Nossa, irmão, obrigado, irmão. Valeu, viu? Vamos entrar por aqui, o menino, pra gente não deixar cair o time. Não, eu reconstruo aqui, fica tranquilo. Ainda bem que eu estou com um excelente advogado. Não tem um povo que perde o time e depois... Tá com um excelente advogado e comigo também, né? Então... Seria esse doutor à minha frente. Tá certo. Bom, e aí existem pessoas que dizem o contrário, mas simplesmente com argumentações aí, sem qualquer embasamento, sem qualquer coisa nesse sentido. Mas eu sonho muito que a gente possa melhorar isso, que a gente possa voltar, e 2026 está chegando aí, é um trabalho frenético, é um trabalho que a gente busca trazer isso de volta, e esperamos muito que tenhamos um presidente alinhado a isso, um congresso alinhado a isso, e que realmente o cidadão de bem possa se defender. É possível contar com a polícia. Doutor, acredita que tudo que está acontecendo, o Bolsonaro volte ao poder, volte à presidência? Há uma história em Brasília de que o Lula só ganha do Bolsonaro. Se ele disputar com o Tarcísio, ele perde. Se ele disputar com o Ratinho Júnior, é muito, muito bem concorrido. Se ele disputar com o Zema, lá de Minas Gerais, também é uma eleição difícil com o Caiado, embora o Caiado tenha se tornado inelegível pelo TSE. E aí, por quê? O Lula tem uma rejeição muito grande. Embora o PT domine 30% das urnas, começou a eleição, o PT tem 30% de votos. Isso é categórico, está no sangue da galera. Mas o que a gente tem é o seguinte, que o Lula tem uma rejeição gigantesca, e que qualquer um outro candidato briga muito de frente, mas sai ganhando. E o único cara onde teria facilidade dele ganhar seria o Bolsonaro, em face da outra rejeição do Bolsonaro. Então, existia uma discussão em Brasília de que o Lula viesse a uma nova reeleição, teria que tornar o Bolsonaro novamente elegível para que houvesse a bipolarização, a disputa, e talvez o Lula sair vitorioso novamente. Com a máquina pública, o PT sabe usar a máquina pública como ninguém. Não existe partido no Brasil que saiba utilizar a máquina pública como o PT. Por exemplo, a gente está chegando às eleições, ele liberou 60 milhões de pessoas que não vão pagar a conta de luz. Quer dizer, eles não, nós sim, nós pagaríamos por eles. Então, isso é uma questão de populismo. Mas, mediante tudo isso que vem acontecendo, condenações atrás de condenações, o STF muito atuante nesse sentido, eu acho que o Bolsonaro não vem. E aí, não sei se a forma de argumentar isso, mas a direita toda articulada, a esquerda toda articulada em prol de um único nome, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que está na hora da direita também entender isso. O Bolsonaro, ele pensar... Sei que a situação dele é difícil, sei que tudo é muito complicado, mas ele pensar de que se ele não puder ser eleito, é a hora dele escolher um representante e a transferência de voto. Porque a transferência de voto é algo muito difícil, tá? Não é algo simples. Eu tenho lá 100 mil votos, eu vou transferir esses 100 mil votos para uma pessoa. Isso é muito difícil de acontecer. E aí a gente está saindo atrás, as eleições estão aí, já são daqui a 1 ano e 3 meses, basicamente, 1 ano e 2 meses, primeiro turno, e a gente não tem um nome em prol de quem a gente vai atuar, porque assim, seja quem for, eu não estou aqui para colocar qualquer tipo de julgamento no teu pensamento, mas
A esquerda está provado que não dá certo no Brasil e no mundo, né? Não é só aqui, é uma carreira gigantesca, é uma corrida gigantesca para que a gente vire uma Venezuela. O cenário que vem acontecendo, a forma que vem acontecendo, o distanciamento que a gente está criando dos Estados Unidos, a aproximação com a China, a aproximação com a Rússia, a aproximação com o Irã. Será a própria Venezuela? É isso que o brasileiro quer? Pergunto, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, se você tem um viés ali, ganha menos, ganha mais, você quer ser uma Venezuela, você quer ser uma China, você pensa nisso? Então, qualquer cidadão que raciocine um pouquinho, esquecendo lá os R$600 que você recebe, mas da forma que vai, daqui uns dias você não vai receber mais, é isso que você quer? É um Brasil nesse sentido? Eu acho que vale a pena o pensamento dessa forma e externar para as pessoas o que o Brasil vem caminhando para virar, porque já se fala aí nos corredores de que não se precise de que se tenha um terceiro mandato. Imagina só, os caras estão construindo um segundo mandato, que seria o quarto do Lula, e já se fala em um terceiro mandato. Você acha que emplacam do jeito que está indo as coisas? Então, como advogado eu dizer isso é complicado, eu posso ser censurado, mas imaginando que, recentemente, a questão do IOF. O doutor não pode falar como eleitor nesse caso? É porque, assim, a minha crítica, ela vai ao STF. E a gente sabe as coisas que vêm acontecendo aí. Veja só, nós tivemos o governo criando um decreto para aumentar o IOF. Via de regra, quem acha que o IOF vai prejudicar e vai tirar dinheiro dos ricos, está enlouquecendo. Ele vai custear o cartão de crédito, o empréstimo que a baixa renda vai fazer no banco. Então, é algo ruim. O decreto é constitucional e cabe ao presidente da República editar um decreto. Via de regra, criar um decreto que regulamente tal assunto. Tudo bem até aí. Mas cabe ao Congresso, representante do povo, dizer se ele concorda ou não com aquele decreto. O Congresso é eleito pelo povo. Aliás, se você pegar a Constituição diz que existem 3 poderes, harmônicos e independentes entre si, e aí ele começa com o poder mais importante, ele já dá nome, o poder legislativo, que emana do povo. A gente escolhe lá os deputados, os senadores que a gente quer lá em Brasília. Embora a gente escolha também o presidente da República, mas o presidente da República ele nomeia ministros, nomeia uma série de coisas que não depende da nossa aprovação. Basta ele querer. O Congresso não, nós nomeamos todos lá. É um direito do Congresso derrubar um decreto presidencial. Está na Constituição. Então, se é um direito do Congresso, não tem por que o STF vir à tona e derrubar. E foi o que aconteceu agora. O ministro Alexandre de Moraes, ele veio e disse que o Congresso é constitucional, tem que se manter. Então, imaginando um cenário aí onde o Lula tente emplacar uma terceira reeleição, e aí o Congresso diga que não, se ele recorrer ao STF, quem garante que não terá uma decisão nesse Pessoal, o meu convidado de hoje, ele fala o que pensa, defende o que acredita. É polêmico o negócio, vai render os cortes fortes, não é, Gabriel? Doutor, o que levou você a fazer direito? Eu tinha Antes eu comecei a vida, fui trabalhar com telecomunicação. Essas torres de telefonia, que tem as antenas, essas coisas, o ano era 2003, 2004, eu fui trabalhar numa empresa, fui contratado pela Ericsson, que na época era a maior do Brasil. Então eu cuidava, quando o Brasil tinha um sistema de celular analógico. Eu lembro, eu tive aquele celular. Nós implantamos o GSM. A TIM foi a primeira vez no Brasil com o GSM, nós viajamos para a Itália, fomos aprender a fazer o GSM e viemos para o Brasil implantar isso. E aí eu tinha que cursar, ou tinha que ser engenheiro. Óbvio, eu fui cursar engenharia, né? Mas não era o que eu queria, eu achava que o direito era muito interessante. E aí eu mentia lá na Ericsson que eu estava cursando engenharia e estava fazendo direito. Nisso tudo, houve diversas mudanças, eu viajava muito, trabalhava no Brasil inteiro, até fora do Brasil, e não conseguia tocar a faculdade, era algo quase impossível. Tranquei, deixei lá, veio 2009. Só que qual era o diferencial? Como eu não era engenheiro, mas eu fazia um bom trabalho, eu fui contratado com o PJ. A bendita pejotização, a qual você trabalha igual ao CLT, mas você recebe como se você fosse uma empresa. E aí eu recebia no Brasil, mas eu recebia uma conversão em euro. Então eu ganhava muito bem para aquilo que eu fazia no Brasil. 2009 tivemos aquela crise americana, que o Lula falou que seria uma marolinha aqui no Brasil, mas foi a crise dos imóveis americanos, e as empresas começaram a conter e cortar gastos. E aí alguém viu lá e falou, mas quem é esse moleque que ganha aqui no Brasil tanto quanto um gerente de projeto, algo nesse sentido? Aí foram explicar o que eu fazia, falaram, tchau, vamos contratar alguém mais barato e mandar ele embora. Dispensaram.
Eu peguei essa grana e investi em concessionárias de moto. Tinha ganhado uma boa grana, fui mexer com concessionárias de moto. Era um boom no Brasil. Bom, até hoje é, né? Eu fico vendo muito. Muito. Mas assim, crescia absurdamente. Crescia 50%, 60% ao ano a quantidade de motos no Brasil. Manaus produzia motos atrás de motos, a coisa vinha. Nós tínhamos Honda e Yamaha, de repente passamos a ter lá 50 marcas, Dafra, Kazinski, Sandal, uma série de coisas. Caramba! E eu vinha muito bem nesse mercado. Mas falhei em um detalhe. Eu tinha um sonho de ser milionário, bilionário, algo nesse sentido. Tudo que eu ganhava, eu colocava nova concessionária. Se eu ganhasse lá, no final do ano, lá, sobrasse lá 100, 200 mil, eu colocava em uma nova concessionária, pegava empréstimo e fazia. Sei que em 2011 eu tinha lá 5 concessionárias e uma distribuidora. Mas comecei a sofrer o efeito de você crescer verticalmente e esquecer o horizonte. Uma boa estrutura, que nem a sua estrutura que baita lugar. O cara chegar aqui, ele só não se sente à vontade se ele for retardado, mas caso contrário, você tem uma estrutura fantástica, equipamento fantástico, pessoas boas como o Gabriel trabalhando, equipamentos bons, tudo bom. É impossível que isso aqui não dê certo. Essa é a verdade. No meu caso era o contrário. Eu tinha um grande sonho, uma grande estrutura, mas um grande crescimento, mas eu não tinha uma estrutura para abarcar tudo isso. Não tinha pessoas especializadas, eu não era especializado, uma série de coisas. Cresci muito, mas comecei a ter problemas de funcionários, desvio de dinheiro, roubo, sequestro, uma série de coisas. E muitas ações trabalhistas. Eu voltei àquilo que a gente começou fora. Falei, eu vou entender por que eu perco tanto dinheiro, por que eu pago tanto imposto, por que eu tenho tantas ações trabalhistas. Eu era muito arrojado, tomava hora extra, perdia dinheiro pra caramba, uma série de coisas. E aí eu fiz um grande investimento em 2011. Veio uma marca para o Brasil chamada Sandal. E eles me ofertaram a distribuição em São Paulo. Toda moto que se vendesse passaria por mim. Eu era arrojado, era algo, até me falta isso hoje. Eu era arrojado, aceitei essa missão. Nisso daí eu fiz um empréstimo no Santander de 20 milhões. Dei de garantia minhas maquininhas de cartão de crédito da loja. As motos eu não conseguia vender. Os produtos que eu tinha nas minhas concessionárias, como por exemplo um óleo, eu já não tinha mais condição de comprar porque não tinha dinheiro. Empréstimos no banco vencendo, pagando juros de capital vencido e uma série de coisas. Eu falei, tá ruim essa situação. Vou tentar me livrar disso aqui, vender. E aí fiz alguns anúncios, algumas coisas, eu consegui vender aquilo, paguei os credores, mas não me sobrou basicamente nada. Mas me sobrou a faculdade de Direito. Falei, sempre falei que nunca ia advogar, mas vamos lá, vamos advogar. Comprei um cursinho do Damásio de Jesus, fiz o cursinho, passei na prova da ordem. Com 20 dias, 30 dias estudando, passei na prova da ordem. Caramba, inteligentíssimo. Fui advogar. Mas eu sempre pensei grande, não sei se isso é uma qualidade ou se isso é um defeito, sempre pensei grande, falei, em que área eu vou advogar? Já sei, vou advogar na área criminal, quero aparecer na TV, quero ser estrela, que é a área que propicia isso. Fui. Eu me decepcionei muito. Tá aí um conselho pro meu amigo advogado. É uma área muito difícil de lidar. A menos que você trabalhe com colarinho branco, com algo nesse sentido. A vida do criminoso é muito complicada. Ele só tem alguma coisinha quando ele está ali na rua. Ele está preso, irmão, quem paga é a família. E parece que é uma regra. Toda família que tem um preso, ele tem alguém bem sucedido, alguém que tem um dinheirinho a mais na família. E é esse cara que eles recorrem. Ou o pai ou a mãe com a aposentadoria. Então é um dinheiro muito difícil, um dinheiro muito complicado para você receber. E aí você vai cobrar um valor. Imagina só que você cobra, sei lá, um porte legal de arma de fogo. Um advogado convencional ele cobra aí uns 5 mil reais, 6 mil reais. Mas esse cara acaba sendo transferido lá para Presidente Venceslau. A gente está falando aí de basicamente 600 quilômetros de São Paulo. Você tem que ir lá pegar uma procuração com esse cara. E você já recebeu da família ali 5 mil reais, que eles fizeram inteira, cada um deu um pouquinho, um empréstimo no banco e tudo te pagou. Como é que você fala para a família que você precisa andar 600 km para ir, 600 km para voltar, que você vai dormir lá porque 1.200 km não dá para você simplesmente falar com o cara. Você vai repassar esse custo, que de novo, com carro, com motorista, com tudo, você vai gastar uns 3 mil reais. Você repassa esse custo. Era algo muito difícil. E aí eu ficava batalhando, até peguei alguns casinhos aí, que fui na Datena, fui numa série de coisas, mas eu ficava pensando nisso, como é difícil isso aqui, como é um dinheiro muito complicado, e lidar com a liberdade das pessoas é algo muito complicado, entendeu? É a família perturbando, uma série de coisas. Tem muito caso que o cara é criminoso mesmo, ali é complicado, e assim, você já sabe que ele não vai sair, mas que você está ali tentando
diminuir a pena dele. Mas lidar com a pessoa e com a liberdade da pessoa é algo muito complicado. Aí um dia eu estava pensando nisso, frustrado pra caramba com isso, e me veio uma ideia. Falei, vou mudar de área. Mas que área eu vou atuar? Aí eu falei, pensei, e falei, quantos amigos criminosos eu tenho? Aí eu olhei minha agência, não tinha nenhum. Falei, quantos trabalham? Todos trabalham. Falei, vou buscar o direito do trabalho. Novamente fui lá na Damásio, comprei um cursinho direito do trabalho, dei uma estudada, vi como era, fiz a pós-graduação, analisei e falei, esse mercado é bom. E qual é a grande virtude do direito do trabalho? Eu tenho hoje parte reclamante, tenho parte reclamada. Faço defesa para a empresa e faço também a parte do reclamante. Advogado é um número. Vou te dar um exemplo. Você é um empresário, bem sucedido, um cara de gente boa. Imaginando, hipoteticamente, tá, Gabriel? Isso é uma hipótese, o Gabriel vai lá e te processa. Olha, Gabriel, já tem um bom advogado aqui. Entrou. Tá? Bom, doutor, seguinte, ele precisa assinar a lei de LGBT, essas coisas, né? É bom, é interessante. É bom? É interessante. Mas imaginando que o Gabriel vai lá e entra com uma ação. Fala, tratavam mal, bam. Mas peraí, Daniel, tratei esse mal. Melhorar um pouquinho. Por enquanto não teve nada. E o bom Gabriel tá gravado, né? Tá tudo mais complicado. Piorou, tá o caso dos juízes hoje. Mas aí, imaginando que o Gabriel entra com uma ação. Cara, o Gabriel é um número, ele vai na justiça do trabalho. Hoje não se tem mais grandes valores. Só se pode cobrar 5 anos. Dano moral tá banalizado, é R$2.000, R$3.000, R$5.000 com o juiz condena. Chega lá fazer uma audiência. Na pior das hipóteses, você faz um acordo com o Gabriel e paga lá 5, 6 mil para o Gabriel em 2, 3 parcelas. Você pagou um dinheirinho que você não queria pagar, mas não vai mudar em nada a sua vida. O Gabriel pegou um dinheirinho que também ele nem esperava ganhar, mas ele pegou lá que não vai fazer porra nenhuma com esse dinheirinho também, que não é nada. O advogado ganhou a porcentagemzinha dele e não houve mudança na sua vida, na dele, tampouco na minha. É um segmento onde eu não tenho nenhuma dificuldade para lidar. Hoje, o cliente que mais agrega valores lá são bancos. Os bancos querem diminuir a quantidade de processo, o bancário quer receber lá seus 100, 200, 300 mil e tocar a vida dele de outro jeito, e eu quero a minha parte sobre isso. E está todo mundo tranquilo, sossegado, não tem um estresse, não tem um problema. Não Como você identificou esse nicho, doutor? Quando eu migrei, que eu saí do trabalho e fui buscar o direito do trabalho, o primeiro caso que eu peguei foi um acordo. E foi um acordo de R$50 mil muito rápido. Com bancário? Não. Foi um acordo. Banco foi algo que caiu no meu colo, uma sorte divina, e isso mudou muito minha vida. Mas era uma metalúrgicazinha de pequeno porte, mas bem estruturadazinha, e foi um acordozinho. O banco, a minha gerente saiu do Bradesco e foi para o Santander. E ela era bem magoada ali no Bradesco. Ela me contratou para fazer a ação dela. O Bradesco, por vezes, não fazia acordo com ninguém no Brasil. Era a regra deles, o diretor deles não fazia. Porém, hoje é a empresa com o maior número de ações trabalhistas. Superou Sabesp, Eletropaulo, grandes polos, grandes empresas de varejo. Hoje é o Bradesco. O Bradesco tem mais ações que todos os bancos juntos no Brasil. Nossa. E aí... Desculpa, não, pode concluir. Depois eu faço essa. Chamaram o Bradesco lá em Brasília e disseram, olha, você tem que diminuir a quantidade de ações trabalhistas, você está sobrecarregando os fóruns e tudo mais. O Bradesco falou, tá bom, a gente vai fazer. Ironia do destino, coisas de Deus, escolheram um processo para fazer o primeiro acordo piloto no Brasil, foi o meu escritório que fez esse acordo. A gente fez um acordo de 450 mil em fase de conhecimento. Para os números de hoje, como eu estou trabalho hoje, é um número absurdo. Isso me transformou, me deixou bem famoso no mundo bancário. E aí eu passei a pegar e fiquei 3 anos aí surfando nessa onda, fazendo acontecer. Busquei outros bancos também, que a gente não pode parar. E foi um divisor de águas para o nosso escritório, para a nossa carreira e para uma série de coisas. Imagine que a gente toca hoje aí 5 mil processos, 6 mil processos judiciais, mais os extrajudiciais, e talvez um processo de banco ele representa aí 30 processos convencionais. Mas, doutor, peraí, você representa o banco e também, né, você faz a defesa do banco e também faz do requerente ali do... Isso. Você atende de 2 lados. Isso não gera um conflito na hora de... Para quem eu processo, eu não posso fazer a defesa. Então, eu faço a defesa para alguns bancos. Eu digo assim, se você faz defesa para bancos e aí um indivíduo vem te contratar que ele trabalhou num banco. Bancos diferentes, por exemplo. Não pega mal? Posso fazer defesa. Não, Bradesco eu não posso fazer defesa. Eu faço, por exemplo, defesa do C6, já fiz defesa do Banco Pan, esses tipos de banco. Então, o banco que eu faço só a defesa, eu não tenho como pegar um processo. Que é, não, sim, acabou. Sim. Agora, outros demais bancos, não. É empresas convencionais para a gente
uma coisa não atrela a outra. Não misturam, tipo assim. Não. Eu li aqui que você está defendendo um caso de uma indenização que estão pedindo contra o Safra. Mas você é nosso advogado? Não, se eu defendo o Safra, eu não posso pegar processos contra o Safra. Você trabalha para o Santander. Mas não existe uma correlação entre eles lá, tipo, você pode ser advogado aí tranquilo nenhum. Fudeu. Não existe nenhum tipo de impedimento quanto a isso. Que legal. São empresas do mesmo ramo, mas distintas. Imagina só, se eu, por exemplo, eu tenho muito processo de supermercado. Imagina, porque eu tenho processo de supermercado, eu não poder advogar para um outro supermercado. Não faz sentido, entendeu? Não posso processar e defender a mesma empresa. Aí eu sou impedido legalmente, até pode-se dizer que até criminoso fazer isso. Mas sendo empresas distintas, não tem problema algum com isso. Doutor, o que mais? Qual o principal motivo, assim, na lista de... eles me atrasaram meu salário. O que mais o pessoal questiona na lei? Pedidos básicos. Hora extra. Hoje no Brasil, tanto a CLT, a Constituição das Leis Trabalhistas, quanto a Constituição diz que você só pode trabalhar 8 horas diárias e 44 horas semanais. 44 semanais. Semanais e 8 horas diárias. Então, e isso é cumulativo, tá? Pense da seguinte forma. Beleza, eu tenho que trabalhar 44 horas semanais e eu tenho um grande movimento no final de semana, eu vou colocar o cara para trabalhar 3 horas de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo eu coloco ele para trabalhar 12 horas. Também não pode. É um requisito que se acumula 8 horas diárias e 44 horas semanais. Fugiu a isso, você tem que implementar um banco de horas, comprovar o regular fruição disso ou pagar hora extra. Como blindar isso, doutor? Como empresa? Como empresa, o primeiro ponto é a instalação de um bom cartão de ponto. Como assim? Instalar um cartão de ponto. Não pode fazer isso agora. Instalar um cartão de ponto sensacional para que você controle. E aí você criar mecanismos, dias e situações as quais você pode deixar esse cara gozar de um banco de horas. E aí ele pode fazer até 2 horas a mais por dia e isso ele pode gozar posteriormente. É o primeiro ponto. Aí como eu registro esse dia que eu... Hoje qualquer sisteminha de cartão de ponto já faz isso. Ele trabalhou 9 horas hoje, amanhã ele vai trabalhar 1 hora menos, já compensou automático. É bem tranquilo. Hoje você vai chegar então meio-dia, vai chegar no horário, 8h30, mas meio-dia está liberado para compensar aqueles horários. Exatamente. Aí nesse momento que ele bateu o cartão, eu comprovo que ele saiu? Exatamente. Somente nisso ou não tem que registrar nada? Somente isso, ele comprovou a entrada e comprovou a saída, o restante, o próprio sistema, via de regra, já entende como abatimento. E já pensa, qualquer sisteminha hoje bem vagabundo você já faz isso. Eu não preciso pedir uma declaração, que ele assine, coisa e tal. O próprio sistema já faz isso. No final do mês, o sistema vai computar o que ele tem de hora extra e o que ele tem devendo e para público. Então é bem tranquilo isso aí. Qualquer sisteminha, mais baratinho que seja hoje, faz isso automático, é bem sossegado. Então esse é o principal ponto, é a questão da hora extra. O intervalo entre a jornada também é um pedido bem corriqueiro na Justiça do Trabalho, 1 hora de almoço, pausa para almoço, refeição, qualquer coisa nesse sentido, tem que ser feito. Um segundo ponto que a gente tem que analisar, a gente pede bastante, é a insalubridade, periculosidade. Hoje, o Brasil é engraçado em alguns pontos. Por quê? Imaginando que o cara ele trabalhe em uma área insalubre. Vamos lá, imaginando que aqui o cara limpa um banheiro de grande circulação. Você tem que fornecer EPIs para ele, luva, máscara, bota, uma série de coisas. Mas não basta você fornecer, você tem que comprovar que você obriga ele a usar. Olha que loucura. Então, a Europa não consegue entender isso. Como comprovar isso? Entregas periódicas, assinadas, eventuais advertências se ele não estiver utilizando, tratando quanto ao assunto, e ainda você vai fazer uma prova testemunhal de que você estava e você fiscalizava que ele utilizasse. Porque simplesmente você entregar e o cara não usar, você é obrigado a indenizar ali a insalubridade. É surreal isso, né? É surreal e complexo. Ou seja, eu forneço a coisa para o cara não utiliza e eu tenho que pagar porque ele não utilizar. Recentemente nós fizemos uma defesa para uma empresa do ramo de vigilância. E o cara, ele ganhou a periculosidade porque ele não utilizava o colete. Olha que loucura, a empresa dava o colete pro ele cara, tinha um colete, ele não utilizava. A alegação dele que ele não utilizava é porque o colete não cabia nele, que era ruim ou que era muito fedido e coisas nesse sentido. Ele não utilizava o colete, a empresa não fiscalizava, afinal teve que pagar uma indenização em face disso. Então algumas coisas no Brasil são muito complicadas. E o outro, é aquilo que eu estava falando no começo, dano moral. Hoje 95% dos nossos pedidos... Isso é importante, dano moral. Dano moral.
xingou palavrão, destratou, corrigiu em público. Doutor, então vamos formatá-la assim. O que gera danos morais? O que é realmente comprovado e o juiz vai acatar como danos morais? O que não se deve falar um empresário? Um feedback que você vai dar para um funcionário na frente de todo mundo, você tem que falar de como ele está e como ele está se comportando individualmente, você tem que dar aquela famosa comida de rabo entre você e ele, não pode fazer isso na frente das demais pessoas para que você vai expor. Um outro ponto, divulgar metas, como ele está, em detrimento a demais. Olha, metas? Isso, vamos imaginando que você cuide de metas e ali você tem um departamento de vendas e você tem um vendedor que vende 10, tem um vendedor que vende 1. Você não pode dizer, olha, você está com o mesmo sistema que ele, atende os mesmos clientes, porque ele vendeu 10, você só vendeu 1. Isso aí também causa dano moral. Palavrões, olha, seu filho da puta, por que você não fez isso aqui na frente de demais pessoas? Isso gera dano moral. Limitação em ir ao banheiro. Revista íntima na hora de ir embora. Um rigor excessivo. Vamos lá, que você tem um cara que ele pisa muito na bola, falta muito e você castiga ele. Se você vai dar uma folga, você dá para outra pessoa. Se você cria uma escala melhor para o outro, deixa ele um pouco mais ferrando porque ele pisa na bola, então você está tratando ele rigorosamente em detrimento de demais. Existem vários pontos. Mas tem um lado bom. O dano moral, hoje os juízes estão carecas de verem e hoje você vê a indenização de 2 mil, 3 mil, 5 mil e não é nenhum grande absurdo, mas são pedidos corriqueiros geralmente na petição inicial. Uso de celular, redes sociais durante o trabalho. Primeira pergunta, a empresa pode proibir? Pode proibir. E o colaborador deve acatar isso? Tem que acatar. Inclusive, saiu antes de ontem, eu gravei sobre esse tema, uma justa causa a um porteiro por estar utilizando o celular na hora de trabalho. Uma única vez, sem advertência? Parece que é o seguinte, esse caso, pelo que eu entendi, ele utilizava o celular, ele cuidava da portaria, e aí ele ficava no celular, já tinha sido conversado com ele, e pessoas estranhas adentraram uma escola porque ele estava mexendo no celular. E aí deram a justa causa, ele recorreu dessa decisão e o tribunal manteve a justa causa aplicada. Então, você determina, não se pode utilizar o telefone celular no horário de trabalho. Se o cara não cumprir, ele insistir naquilo, você pode dar uma advertência, se ele insistir, não se pode dar uma segunda advertência, se ele insistir, manda embora para justa causa e o tribunal vem mantendo isso. Mas precisa então do processo das 2 advertências. É que se você fizer de uma única vez, o uso do celular é uma coisa nova. A nossa CLT, você sabe de quando é, não? A Consolidação da Lei do Trabalho no Brasil, você sabe de quando é? Não, por favor, doutor. Chuta aí, mais ou menos. Você é o nosso coach professor aqui. Que isso? Chuta mais ou menos. Eu sei que o responsável por ela foi Jânio Quadros. Getúlio. Essa você corta, eu vou refazer. Eu sei que foi... brincadeira. Chuta aí mais ou menos. Já mandou bem. A gente está falando de 1930? 43. Nossa CLT é de 1943. Provavelmente não tinha celular naquela época. Então, no hall, e aí eu até deixo um recado, se você é empresário e você quer saber como você pode mandar um funcionário para justa causa, basta você olhar o artigo 482 da CLT. Lá tem todo o hall de quais motivos você pode mandar embora. Embriaguez, improbidade, briga, perda ali da capacidade. Tem lá um rol taxativo das condições em que você pode mandar embora. Da mesma forma, se você é trabalhador, o artigo 483, já o seguinte, tem lá todo o rol de como você pode dar uma justa causa na sua empresa. É possível o empregado dar justa causa? Dar uma justa causa à empresa, essa é importante. O cara pode dar uma justa causa na empresa e fazer com que você demita ele pagando todas as verbas, 13º, férias, aviso prévio, FGTS, multa de 40%, liberação das guias para fundo e seguro. Então existe aí uma forma também de o empregado fazer isso, basta que a empresa não esteja cumprindo com as obrigações. Quer ali um exemplo categórico, se ela estiver exigindo que você faça algo que você é incapacitado de fazer. Você foi contratado, vou dar um exemplo, como um assistente, o cara quer que você coordene um projeto. Ou ainda, atraso de salário, atraso no vale-refeição, atraso no vale-transporte. Tudo isso é motivo para que o cara dê uma justa causa na empresa. Dano moral, assédio, qualquer coisa nesse sentido. Doutor, mas esse seria a sacanagem da empresa. Eu digo, existe uma provocação, assim, algo que ele articulou ali... Eu vou te falar. Tudo aquilo que a empresa deixa de fazer, baseado no contrato de trabalho, é um motivo para uma rescisão indireta, que é a famosa justa causa que o empregado dá na empresa. E hoje é muito difícil de uma empresa cumprir
tudo aquilo que se exige a CLT e as suas leis esparsas. Então, sempre há um motivo. Se o cara analisar, sempre há um motivo. É muito complexo, entende? E o pouco que eu te vi, tenho certeza que eu não estou equivocado, eu acho que você é um cara muito vitorioso e um cara cumpridor das suas obrigações. Mas existem pequenos empresários que ele não cumpre as suas obrigações, não é nem porque o cara não quer, porque assim, o cara às vezes realmente não tem condição de fazer, entendeu? Uhum. Ele pretende pagar o salário em dia, ele tem um problema e ele não consegue um empréstimo no banco, ele não recebeu do credor dele, ele atrasa um dia, atrasa 2, ele vende um patrimônio para pagar a conta. Eu digo que eu já vivi isso. Então, existem situações as quais você acaba se inserindo não porque você quer, porque você é mau caráter, mas é o que você tem, é o que você vai fazer para sobreviver. Então, é muito difícil que se tenha, se a empresa cumpra 100% aquilo que se espera. Outra coisa, o cara está mal na empresa, ele não abandona, ele não vende, ele não sai, ele não quer, ele tenta ali até o extremo, ele tenta até os últimos limites. Isso aí impactua em diversos pontos em que, infelizmente, ele deixa de cumprir com as obrigações. Então, não é difícil fazer isso não, tá? É uma açãozinha até que simples. Demanda só fazer a prova. Então, a justiça do trabalho é muito complexa para ambos os pontos, para o trabalhador e para o empregado. Mas, doutor, é real que eu ouvi muito falar isso, eu tenho muitos amigos, empresários fortes em São Paulo, que entre nós, assim, a gente conversa muito que o sentar na cadeira do juiz, né, sentar numa audiência, a gente já tem 99% de... Acabou isso. Acabou completamente. Perdi, vou pagar. Acabou completamente isso aí. Mesmo? Acabou de verdade. Isso mudou muito, muito, muito em 2017. Caiu a Dilma, veio Michel Temer como um vice e assumiu. Michel Temer veio com um apoio muito forte da massa, mas de muitos empresários no Brasil. Uhum. E uma das propostas do Michel Temer era mudar isso na Justiça do Trabalho. Era tornar a Justiça do Trabalho um pouco mais justa, porque realmente era a justiça que visava analisar o lado do trabalhador. E aí veio o Michel Temer. Com essa bandeira, a Justiça do Trabalho ela diminui a quantidade de empregos, ela diminui a forma de crescimento das empresas, ela é muito protecionista e isso atrapalha a relação. Nós vamos melhorar isso. E aí ele trouxe a Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, com 200 artigos, eu diria que 190 deles em prol das empresas. Essa lei foi aprovada, passou no Congresso e hoje a gente tem essa reforma. Hoje a gente tem aí um 40-60. 40-60, não, desculpa, 40-60, 60 40, 70, 30 nos interiores de São Paulo. Peraí, doutor, 60, 40... Vamos 60 empregados, 40 empresas. Hoje você move ações trabalhistas aí milionárias e você sai sem nenhum real no bolso. Gente, isso mudou. Que bom ouvir isso, você empreendedor. Números. A gente recebe lá, sei lá, 10 sentenças por dia. Dessas 10 sentenças que eu recebo por dia, que tudo que o escritório produziu e teve julgamento e audiências, eu recebo lá 3 ou 4 improcedentes. Quem demanda recurso, o tribunal mantém, perdeu mesmo. O que é mais correto, mais vantajoso? Entrar um acordo já no início ou é relativo tocar? Aí são cenários e são momentos da sua vida. Se você é um advogado, está começando agora, você quer ganhar dinheiro para comprar uma casa, um apartamento, um carro, eu diria que o acordo é algo interessante, você pôs o dinheiro no bolso ali e vida que segue. Se você está consolidado no mercado, se você não depende daquele acordo para pagar suas contas, se você está um pouquinho mais tranquilo, hoje a gente não autoriza acordo no escritório. Só se for muito ali próximo do que a gente tem a ideia. Caso contrário, a gente não autoriza mais. Todos os nossos advogados são orientados que não faça acordo. Existe até uma dificuldade interna, porque tem casos onde o juiz fala, olha, você pega isso aqui, você vai perder tudo, sou eu que vou julgar. Então é muito complicado você ir no sentido contrário do cara que vai julgar está te dizendo que você vai perder tudo e você acabar não fazendo o acordo. E você tem do lado o quê? O seu cliente, imagina. Você está aqui, está com o seu advogado, eu sou juiz, eu falo, olha, tá vendo esse acordo que a empresa está te oferecendo? Pega, porque senão você vai sair sem nada. Eu sou quem vou julgar o teu processo. É muito difícil o advogado te convencer disso. Mas a gente assim bate o pé, porque a gente tem instâncias superiores para recorrer uma série de coisas. Então a gente só faz acordo se estiver muito alinhado com aquilo que a gente já pensa em ganhar no processo. Caso contrário, eu digo que não faça. Mas são cenários. Eu passei a vida inteira saindo de casa, indo para o escritório, torcendo para fazer um acordo. Então são momentos de vida, são ali
foca, o que você quer conquistar, o que você quer fazer. Isso te empurra ali. Também alinhado com o que o reclamante quer. A gente escuta muito do cara, doutor, não tenho comida em casa. Então esse dinheirinho vai fazer uma diferença. E aí você fica com o coraçãozinho leve e acaba fazendo um acordo. Mas o processo também, agora, o tempo de como é que se diz, de morosidade, né, de um processo, não sei se o termo correto, doutor, me corrija, por favor. Perfeito. Ele não é mais longo como era um tempo atrás? Isso aí mudou em 2014. Em 2014 nós tínhamos a figura do processo papel lá, o processo físico. Uhum. E aí veio o PJE, Processo Judiciário Eletrônico. E aí todos os advogados, acabou, nem todo advogado vai conseguir mexer no computador, e é o fim de tudo, agora já era, a gente não vai conseguir andar. E aí se distribuía o processo trabalhista, se tinha audiência com 1 ano e meio depois. Era algo muito complicado. Veio o processo judiciário eletrônico, tudo mais rápido, tudo mais célere. Hoje não tem mais processo físico. Hoje um processo trabalhista ele começa e termina em 1 ano. Ele tem audiência com 20 dias. Nossa, ele compensa. Tem um recurso julgado com 3 meses. Entendeu? Aí vai para Brasília, demora um pouquinho mais, porque Brasília obedece a algumas regras, mas tem um processo aqui. Aqui já é competência do Fórum da Barra Funda, mas da ponte do Bandeirantes para lá é competência do Fórum Zona Sul. Você protocola um processo, tem audiência 45 dias depois, tem a segunda audiência mais 45 dias depois, sentença, vai para Paulista, que é um tribunal, julga em 3 meses, vai para Brasília e julga em 5 meses. Você tem um processo transitado julgado em 1 ano. Meu, é muita informação importante. É uma consultoria. É o que, cara, dá pra gente gravar um programa só com direitos trabalhistas e de dúvidas. Eu tenho um monte de dúvidas que eu gostaria muito de tirar, mas eu quero partir para esse assunto que nos chama muita atenção aqui. Doutor, você fala muito de armas e autodefesa. Por que esse tema é tão importante para você? O Brasil sempre foi, por si só, sempre foi um país armamentista. Não é difícil. A figura de um pai, de um avô, tendo uma arma de fogo dentro de casa. E sempre foi desse jeito. No Brasil, as pessoas sempre tiveram acesso às armas. Mapping, quando eu já cresci um pouquinho, eu já acompanhei ali o mapping sendo fechado, mas diversas lojas vendiam armas no Brasil, e se você precisasse de uma arma de fogo para ter na sua casa, você não precisava de autorização de ninguém. Você ia lá e comprava. Como acontece nos Estados Unidos sempre, né? Exatamente. Você pega a sua habilitação, dá lá, vai e compra. Eu acho que você pode comprar até, me desculpe, 5 armas. E no calibre que você quiser, isso é o mais importante. E aí, você queria um porte, você queria portar aquela arma de fogo para defesa pessoal. Você ia na delegacia de polícia civil, você conversava com o delegado, dava seu comprovante de endereço, trabalho, tudo, o delegado assinava, um papel mesmo, e saía com a sua arma para onde você queria, para onde você quisesse. Exatamente como acontece nos Estados Unidos. Você chega lá com o seu ID, com o seu RG local, você vai lá e compra uma arma, você municia e você vai embora com ela e utiliza da forma que você quer. Em 2003, houve mudança, o governo Lula, saiu lá o Fernando Henrique, veio o Lula, assumiu o Lula Salvo Melhor Juiz, assumiu em 99, Salvo Melhor Juiz, 99, 2004, 2008, isso aí. 99, veio o governo Lula com uma ideologia diferente, aquilo que a esquerda tem, mais voltado ali para o poder estatal muito grande e poder nenhum cidadão, ou seja, o Estado manda em tudo e você obedece. E aí ele criou uma ilusão de que desarmando a população acabava com homicídios, com crimes e tudo mais. Uhum. Houve aquele plebiscito, que eu lembro das campanhas, como era, onde eles achavam que ganhariam de lavada, que o Brasil queria entregar as suas armas. Tomou porrada, perdeu. O brasileiro foi às urnas e disse que queria manter as suas armas e o comércio de armas e tudo mais. O governo disse, espera, então nós vamos fazer por aqui. Foi lá, se alinharam em uma votação noturna, criaram a Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento. E ali criou inúmeras dificuldades para se ter armas, acabou com os calibres das armas, hoje mudou uma série de coisas, e o Brasil de 2003 para cá passou a criar campanhas desarmamentistas, sempre focando no cidadão de bem não ter armas de fogo. Mas não houve uma única grande operação para desarmar os criminosos. Ou seja, o criminoso, ele sempre teve a sua arma, sempre vai ter e sempre vai utilizar a arma para fazer mal para o cidadão de bem. Esse é um ponto X da questão. Atrelado a tudo isso, houve um julgamento do STF que trouxe crimes com penas inferiores a 4 anos
o indivíduo responde em liberdade. E essa é a pena para quem tem um 38 hoje, sem documentação, uma pistola 380 e tudo mais, sem documentação. Então ele não fica nem preso. Deixou o criminoso ainda mais à vontade. E o cidadão de bem, ano após ano, desarmado, campanhas, matérias, jornais, tudo mais. Mas o brasileiro sempre quis ter arma de fogo. Veio 2018, a eleição do Bolsonaro, um cara militar, um cara que defendia os acessos às armas por todos. E Bolsonaro chegou já com um decreto dando porte de arma para advogado, oficial de justiça, caminhoneiro, diversas profissões. Os caras enlouqueceram. O que é isso? Teve categorias, então. Inteira. Como que isso pode acontecer? Infelizmente, chamavam de Nhonho, acho que o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara na época. Bolsonaro fez isso por meio de uma medida provisória. Eles derrubariam essa medida provisória. Bolsonaro foi e retirou essa medida provisória. Mas, queiram ou não, isso vão de concordar, o Bolsonaro era o cara que ele mais trouxe ministros realmente ligados às pautas. Um médico para o Ministério da Saúde, um engenheiro para a construção, uma engenheira agrônoma para a questão brasileiro aí que a gente é referência no mundo hoje, a nossa agropecuária, bem como especialistas, né? Especialistas para cada segmento, Tereza Cristina, Damares, Tarcísio de Freitas, e daí vai. E ele tinha um cara bom também nesse segmento. E aí houve uma forma da visibilidade, possibilidade de se ter armas de fogo. Espera, quais são as formas de ter uma arma de fogo hoje? A primeira delas é pela Polícia Federal. Você pode ter uma arma para defesa pessoal. Eu ia te perguntar. Para posse ou porte de arma de fogo. Para a posse ou para o porte, você tem que comprovar a efetiva necessidade. Doutor, como que a gente faz hoje? Como cidadão comum, qual o processo, qual o órgão que a gente deve procurar e os quesitos, né? Sim. Se ele tem um criminal, se não tem, o que ele precisa para ter o porte de arma? Para ele ter um porte de arma, ele tem que morrer pelo menos umas 2 vezes. Sem isso, o cidadão de bem não consegue. Existem 2 formas de ter armas no Brasil. A primeira dela é por meio da Polícia Federal, posse e porte de arma de fogo. A segunda era pelo Exército, que também é pela Polícia Federal, mas por meio de se tornar um CAC. Eu vou falar um pouco mais disso em segundo. Mas no primeiro momento, vamos lá. Eu quero uma arma para colocar na minha casa para defesa pessoal, ou posteriormente para andar com essa arma, portá-la. Você precisa de umas 8 certidões da Justiça Estadual, certidão da Justiça Militar, certidão da Justiça Federal, 1º e 2º grau, certidão eleitoral, 1º e 2º grau. Então já são aqui 8 certidões. Eleitoral? Eleitoral. Vê se não cometeu crime eleitoral. Mais antecedentes criminais na Polícia Civil. Mais uma declaração de que você não está respondendo inquérito policial. Não precisa você ser denunciado, basta que você esteja respondendo inquérito policial, você acaba não podendo ter arma de fogo. Preencheu todos esses requisitos, uma vida lá, conduta ilibada, sem nenhum tipo de problema, você precisa fazer uma prova psicológica, procurar uma psicóloga credencial na Polícia Federal e fazer uma prova psicológica. Posterior à prova psicológica, vai fazer um teste de capacidade, pegar uma arma de fogo, efetuar disparos, montar, desmontar, saber como funciona a arma de fogo. Está em mão de toda essa documentação. Você vai juntar uma atividade lícita, que você ganha a vida de uma forma lícita. Sua carteira de trabalho, ou ainda se você é um profissional liberal, OAB, CREA e coisas desse sentido. Comprovante de endereço. Juntou tudo isso, você vai pedir à Polícia Federal a posse. Mas você tem que comprovar uma efetiva necessidade. E essa efetiva necessidade... Quais são? 2. Atividade de risco, ou ainda risco à sua integridade física. Como você comprova? Atividade de risco, se você trabalha, por exemplo, na Fundação Casa, se você é adido da polícia, militar ou civil, a polícia civil geralmente contrata, ou ainda se você transporta uma grande quantidade de dinheiro, ou bens preciosos, ou coisas nesse sentido. Ou ainda o risco à sua integridade física, você sofre ameaças. Mas não basta você dizer, você tem que comprovar isso na prática. Como você comprova? Diversos boletins de ocorrência, esse boletim de ocorrência virou um inquérito policial e, de fato, aquele inquérito policial, a própria polícia se preocupa com o seu risco, a sua integridade física, realmente. Vou trazer uma hipótese aqui em São Paulo. Você passou a ser ameaçado pelo PCC, por qualquer que seja o motivo. E aquilo virou inquérito e, realmente, o PCC tem condição de atentar contra a sua vida, você consegue a posse.
conseguiu a posse, é possível fazer o pedido de porte. Mas aí agrava ainda mais as circunstâncias. Você tem que realmente trazer à tona que a sua vida corre muito risco. E aí, não pode ser algo genérico, tem que ser algo objetivo. Se você coloca lá, eu quero porte de arma de fogo porque eu moro numa rua violenta e todas as casas da minha rua já foi assaltada. A Polícia Federal diz, espera, se eu vou te dar o porte por esse motivo, eu teria que dar o porte para todas as casas da sua rua. Eu indefiro. Aí você faz lá. Eu tenho uma empresa, sou bem-sucedido e tenho um grande patrimônio, preciso de dinheiro. A Polícia Federal vai dizer, então todos os empresários bem-sucedidos no Brasil também precisam de uma arma. Você tem que comprovar algo objetivo. Eu tenho um grande podcast, eu tenho lá 150 mil reais de equipamentos em cada máquina que eu utilizo, total de 10 dá 1,5 milhão. Já tentaram roubar 10 vezes, estouraram a fechadura, uma vez o cachorro inibiu, outra vez eu cheguei, tive que contratar um segurança e as pessoas continuam tentando roubar os meus equipamentos. Você comprova esse meio de boletim de ocorrência, gravações, imagens e tudo mais. Aí a Polícia Federal pode te conceder esse porte ou essa posse da arma de fogo. E aí, deferiu, você vai lá dar entrada, pega a documentação, você pode trazer essa arma para sua casa ou, eventualmente, portar na rua. Essa é a primeira forma de ter uma arma de fogo. Porque é muito difícil. E tem um grande problema nisso tudo. Você pode comprovar tudo e a Polícia Federal pode indeferir. É um caráter, é de caráter. Quem define é o delegado de Polícia Federal. O delegado. Ou seja, se você não conseguir Deixa convencer eu ligar pro Dr. Paulo ele, aqui. se você não preencher ali, se ele achar que você não precisa, ele não te dá e pronto, acabou. Aí você pode buscar o judiciário, por meio do mandado de segurança, uma série de coisas, mas bem mais difícil. A segunda parte, e é aquilo que a gente estava falando a respeito do governo Bolsonaro, é se tornar um CAC. CAC. Vamos subir uma imagem de um CAC. Vamos lá. O que é um CAC? É um colecionador, é um caçador ou é um atirador esportivo, um cara que pratica o esporte com arma de fogo. Por que ter uma arma como CAC é mais fácil? Porque se você preencher os requisitos, não tem nada que te barre. O delegado de Polícia Federal não pode te barrar. Isso é a competência do Exército. Você tem as mesmas certidões, você tem os mesmos cursos, capacitação e também a questão da capacitação e o psicológico e certidão de antecedentes criminais, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, bem como atividade ilícita, comprovante de residência, a casa tem que ser de alvenaria, e aí você pode solicitar um CR. A casa tem que ser de alvenaria? Não pode ser uma casa, por exemplo, de tábua, uma casa de isopor. É tipo dispare acidentalmente? Não, a guarda do equipamento mesmo. Porque que louco, muito. Na questão da Polícia Federal, você pode comprar, salvo melhor ajuda, até 2 armas de fogo. Com um CAC atirador esportivo, você pode comprar até 16 armas. Caramba! E dessas, 4 podem ser de calibre restrito. O que é arma de calibre restrito? É uma pistola 9mm, 45, 357, um fuzil 556, 762 e daí vai. E aí, na condição de um CAC, seja colecionador, seja caçador, seja atirador, você deu a entrada, você preencheu os requisitos, ele vai te dar um certificado de registro, que você é um atirador esportivo do Exército, que hoje a gente tem basicamente aí 1 milhão, acho que, salvo melhor juízo, 80% disso é atirador esportivo. Isso te habilita a participar de campeonatos, tiro, Olimpíadas e tudo mais, desde que você seja muito bem ranqueado. E aí, você conseguiu esse certificado de registro, você pode ter acesso às armas de fogo. No primeiro momento, você pode ter acesso a 4 armas de fogo de calibre permitido, 38, 380, 22, daí vai. Num segundo momento, você pode ser um atirador esportivo nível 2, você pode ter até 8 armas de fogo. E em um terceiro momento, preenchendo todos os requisitos, você pode ser um atirador esportivo nível 3, um atleta de alto rendimento. Você pode ter até 16 armas, sendo delas 4 de calibre restrito. Meu Deus. Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, o presidente Bolsonaro, ele te permitia ter até 60 armas de fogo. E como assim? Hoje você pode ter até 16. Um cidadão. Até 60 armas de fogo. Mas aí ele vai comercializar. Não, para uso pessoal. Meu Deus. Eu devo ter colecionador. mais do que isso. Eu devo ter mais do que isso. Meu Deus. Você também é consultor, doutor? Não, assim, essa pauta é uma pauta... Você prepara toda a documentação de um indivíduo? Eu não faço em si para tirar, porque existem diversos despachantes no mercado hoje que fazem essa atividade e o cara vai cobrar um precinho acessível. Se eu tiver que parar um advogado para fazer isso, eu vou acabar cobrando um pouco mais caro. Então eu indico um despachante, o cara faz e acabou, é bem tranquilinho. Mas é um procedimento até relativamente simples. O que aconteceu? E aí hoje tem essa prática. Agora, tem coisas muito mais importantes que mudou a história. Se lá em 2019 você não podia
ter um porte de arma de fogo era muito difícil, o que você fazia? Você se tornava um CAC e você tinha uma arma. E você ia para os clubes de tiro. Os clubes de tiro eram 24 horas, uma série de coisas. Você podia utilizar essa arma de fogo municiada para você ir e vir a um clube de tiro. Então você pegava a sua arma, municiava, na cintura, ia ao clube de tiro, fazia sua competição, seu treinamento, uma série de coisas. Isso permitia muita gente atuar em legítima defesa. Nós tínhamos aí semanalmente uma reação de um CAC que um bandido ia para pedra. O cara foi lá roubar, o cara era um atirador esportivo, estava indo para o clube, reagia, mala já era. Quando o Lula veio e assumiu em 2022, no dia 1º, assumiu em 2023, não, 22, no dia 1º de janeiro de 22, ele acabou com essa questão do porte de trânsito municiado. Então hoje, todo e qualquer lugar que você vai, você tem que ir com sua arma de fogo desmuniciada. Você vai até um clube de tiro, você tem que ir até o clube de tiro com a arma desmuniciada. Lá você pratica a sua atividade esportiva, você volta para casa com a arma desmuniciada dentro de uma mochila. Isso aí impactou assim absurdamente no mercado. Mas, de todo modo, imaginando a situação hipotética que você esteja dentro de casa e que você analise suas câmeras, ou ainda que você olhe de qualquer forma e você veja alguém invadindo a sua casa, e você tem uma arma de fogo, você tem um meio hábil, rápido e que você possa utilizar para se defender. Então, é uma forma de você chegar a ter arma de fogo. Se a Polícia Federal, por alguma forma, não te entrega, você tem esse outro caminho que você pode fazer e que te dá um pouco mais de acesso às armas de fogo. Não é um procedimento muito barato, algo que você gaste aí hoje em torno dos R$10 mil para você ter a primeira arma de fogo, tanto na Polícia Federal quanto no Exército, mas é o mecanismo que a gente tem hoje para se conseguir, para se chegar a esse fim. Doutor, é polêmico, né? Eu vou pisar em ovos para falar, mas eu acho que as duas situações é importante de ter o cidadão de bem ter armamento, ter porte de arma, e o cidadão de bem ter o Estado oferecendo essa segurança que a gente precisa. Eu entendo, mas assim, doutor, nós temos realmente uma cultura de educação para se ter armamento em casa? Porque nós temos casos como o menino há poucos dias, com o revólver do pai, matou a mãe, o pai e o irmão, aqui perto, e aí? Nós temos uns casos meio complexos, é claro que tem nos Estados Unidos também até piores, eles são altamente educados. Fatalidade acontece. Os Estados Unidos é diferente, né? Eles dizem que a questão ali da antecipação do parto, que tornam eles ali, aqueles ataques violentos às escolas, que é algo que a gente deve reprimir, é algo que a gente deve repudiar, atacar crianças inocentes, e seja qual for. Nós temos estrutura? Temos. E aí eu diria, falha um pequeno detalhe. Leis mais eficazes. Veja bem. Salvo esse caso que você falou, eu acho que o pai do menino era até policial, não era um CAC, mas os CACs nas ruas tinham mais armas do que Polícia Militar, Polícia Federal, Exército, Marinha e Aeronáuticas juntos. Olha que loucura. E você não via um cenário de absurdo, você via bandido sendo morto, você via ali cidadão de bem armado, atuando em legítima defesa. Na Bahia, o cidadão invadiu uma escola com a faca para matar os alunos e um CAC que estava passando na hora viu, reagiu e foi lá e impediu que isso acontecesse. Então, o que a gente tinha era isso. Diversas pessoas me procuravam, o cara estava dando de carro indo para um clube de tiro, via um assalto lá, intervia, reagia, prendia o mala, ajudava a polícia. Verdade, é verdade. Então, é muito, muito, muito mais fácil para um bandido ele ir num lugar onde ele sabe que todo mundo está desarmado e tocar o terror, porque ele souber que eu estou armado, que você está armado, o Gabriel está armado, que ele está armado e que ela está armada. Ele não vem, porque ele sozinho não vai render todos nós ao mesmo tempo. Ele quer facilidade. Então, o acesso às armas é primordial. E aí, a história mostra isso. Recentemente, qual é o confronto que mais dura na Europa? Ucrânia e Rússia. Pouco tempo atrás, não me falha a memória, anos 90, a Rússia era uma potência nuclear em armas de fogo. E foi desarmado pela Rússia sob o argumento de que eventual invasão à sua soberania, a Rússia protegia a Ucrânia. O que a gente viu? A Rússia dizimando a Ucrânia. A Ucrânia está sobrevivendo com armas doadas de fora. Mas tinha um outro porém em tudo isso. A Ucrânia era um país extremamente desarmamentista. E aí, quando começou a guerra, o que ela parou para fazer? Todo mundo vai fabricar armas e vamos ensinar os nossos cidadãos a utilizar uma arma de fogo para combater a Rússia. Quer dizer,
aí já poderia ter arma de fogo, aí já não teria mais morte, já não teria mais homicídio, não teria mais nada. Se a gente voltar um pouco, não muito lá atrás, mas a invasão de faixa de Gaza a Israel, naquele domingo, salvo meu juízo, onde invadiram, mataram mais de 2.000 pessoas. Absurda coisa. Há relatos de que eles tiravam crianças das mãos dos pais e das mães e colocavam no micro-ondas e apertavam o botãozinho e explodia as crianças dentro do micro-ondas. Olha que loucura. E aí, houve a invasão a um kibutz, para mais de 20 pessoas. E lá tinha uma soldado armada. Lá não morreu ninguém. Ela combateu os caras até chegar apoio militar para ajudá-la e expulsar os terroristas. E lá não morreu ninguém. Veja bem, se andar sem arma é tão bom, por que o presidente tem armas, seguranças armadas? Por que o Papa utiliza seguranças armadas e é a melhor guarda do mundo? Entendeu? Por que a nossa força policial tem a maior quantidade de armas? Você esperar que a polícia e que o Estado faça tudo por você, cara, é uma loucura. Óbvio, eu posso sair daqui, posso tomar um disparo de arma de fogo, algo nesse sentido, e vou morrer. Mas eu sempre vou ter a chance de combater. De tudo quanto é jeito. Esses dias eu fui em um podcast e eu comentei um caso, em Sorriso, só no Mato Grosso, de um rapaz que era caminhoneiro, ele tinha mãe e 4 filhas. E aí do lado tinha uma obra de um rapaz que era egrégio, tinha saído estava liberdade provisória, liberdade condicional. Ele pulou a casa, matou a mãe e as 4 filhas, enquanto estuprava e matava Eu vi esse caso, que louco. Eu lhe pergunto, se uma delas tivesse uma arma de fogo, será que isso aconteceria? E preparo para isso, né? Geralmente quem tem preparo. Eu vou dizer uma coisa, óbvio, você tem que ter preparo. Aí vem preparo técnico e psicológico, né? Vem preparo. Que tá já dentro do que você Eu acho, meu irmão, que no momento que você se vê ali apertado, eu acho que a questão psicológica, ela tá superada. É o entendeu? vira, né? Porque sobrevivência. A sobrevivência, exatamente. Você vai utilizar todos os meios que você tenha necessário aquilo ali. É algo muito louco você parar para pensar que você pode estar chegando na sua casa, você abrir o portão, você está entrando com o seu carro, chegar 3 ou 4 marginais. E o cara tranca o portão e coloca você para dentro. A polícia raramente vai chegar. Vai demorar para chegar. Tem uma série de circunstâncias diferentes de você ter uma arma de fogo, você vê o cara chegando. E qual é um outro ponto? O bandido, ele tem tanto medo quanto a gente. Ele quer ir roubar, tocar o terror e fazer o que, mas ele não quer morrer. Analise, pegue friamente aí vídeos que se tem no Instagram, internet, tudo quanto é lugar. Todas as reações com armas de fogo. O que o bandido tende a fazer? Correr. Ele não vai pro confronto. Sim. Entendeu? O cara tirou bum, ele tá correndo. 100% dos casos desse jeito. Você efetuou o primeiro disparo, o cara vai correr. Óbvio, ele pode atirar de volta. Infelizmente, se for o seu dia, e acabou. Mas em 100% da situação, o bandido tende a correr com o primeiro disparo. E aí, às vezes você vê um policial sozinho, você vê 30 bandidos. Ele citou o primeiro disparo no primeiro, o resto sai tudo. Larga parceiro, esquece, corre, vira o caramba. Então, eu diria que é mais do que uma necessidade. Eu diria que armas de fogo é algo que é um direito de defesa de todo cidadão, de toda casa, de toda família, acesso a mulheres. Existe aí diversos projetos de leis para se dar porte de arma de fogo para mulheres que sofrem agressões, que se tem ali medidas protetivas, e é a forma de se resolver. É a forma de diminuir o feminicídio, é a forma de combater. Se você me fala, não vamos ter armas no Brasil, ninguém vai ter armas no Brasil, só a polícia. Mas você faz uma operação lá no Alemão, na Rocinha, Paraisópolis, Heliópolis, e você realmente tira a arma de tudo quanto é criminoso, eu me sentiria tranquilo. Tenho certeza que você também. Agora, é muito fácil ter uma operação para ir na minha casa buscar e ver como estão as minhas armas, do que invadir a Rocinha, do que invadir Paraisópolis, Heliópolis e uma série de coisas. Então, me parece assim, uma loucura, sabe, assim, é surreal você desarmar o cidadão que você sabe que ele tem condição e que ele tem uma arma em casa e nada você fazer para combater a criminalidade que você sabe que tem armas entrando pelas fronteiras, que não tem fiscalização nenhuma, não tem uma série de coisas. É surreal você imaginar que tudo e qualquer bandido está armado e que você não pode, que o poder estatal te proíbe de reagir. Qual a sua leitura atual sobre a situação jurídica e política do Bolsonaro, cara? Toda essa polêmica e tudo que está envolvendo ele. A condenação do Bolsonaro, ali em face dos atos antidemocráticos de 8/1, ela é algo muito rasa.
dizer que houve ali uma tentativa de golpe sem armas, sem exército, sem apoio das Forças Armadas, é algo muito complicado. Bolsonaro ele pecou na questão do depoimento dele. Ele tinha ali, todo mundo tinha uma expectativa de que as Forças Armadas realmente fossem fazer alguma coisa, embora não era o papel constitucional das Forças Armadas atuar nesse sentido. Eu acho que não caberia às Forças Armadas decidir aplicar ali, salvo o melhor juízo, o 244 da Constituição Federal. Se eu estiver errado, me perdoem meus colegas, mas atuar ali para a resolução da questão eleitoral com a vitória do Lula e do Alckmin. Então, a condenação do Bolsonaro também, supostamente ter feito aquela reunião com os embaixadores, eu vejo que ele estava ali cumprindo coisas que o seu cargo lhe permitia, que eram atribuições do presidente da República. As urnas. Eu não consigo entender como uma pessoa não pode defender uma mudança, um avanço, uma condição de você realmente veja se está certo ou se está errado. Não existe prejuízo para o STF, para o Congresso Nacional, para o Executivo ou Legislativo, o voto impresso. Não tem prejuízo. Talvez vai gastar lá, 10, 20 bilhões para fazer, já joga dinheiro fora tudo quanto é jeito. Então não existe prejuízo. Mas o doutor acha que o nosso judiciário ele está agindo de forma parcial, imparcial, há interesses? Vamos. Tá. É pro podcast aqui ou você tá me perguntando? Tá fora? Eu tô perguntando, mas a gente tá sempre no time. Vamos lá. Ou seja, a gente tá sempre gravando. Assim, se você não quiser falar sobre o assunto, vamos embora. Eu acho que o STF, embora, e o nosso STF, o Judiciário em si, embora seja um poder que tem que ser provocado para agir, um poder que ele é inerte, ele só atua quando ele realmente é provocado, ele tem que dar o ponto de vista, ele vem ali criando tendências claras pró-esquerda e pró-Lula. Começou que ele mudou o entendimento de que preso ele responderia em liberdade só até a segunda instância. Quando condenado, ele cumpriria a pena. E aí ele mudou o entendimento, 6-5, o voto de Dilma Mendes que mudou, e aí tiraram o Lula da cadeia. Após isso, eles vieram e acabaram com todos os crimes. Tiraram tudo, prescreveu, as provas eram ilegais e inocentou o Lula de tudo. Atrelado a isso, o STF ele vem ali absolvendo, principalmente o ministro Dias Toffoli, absolvendo todos os condenados da Lava Jato. Inclusive agora inocentou o doleiro e o CEF. Mas espera, empresas foram lá, fizeram um acordo, disse realmente nós desviamos dinheiro, eu vou devolver o dinheiro, está aqui, houve o desvio. E aí foram condenadas. Agora estão sendo descondenadas. É uma confissão. É uma confissão. Atrelado a isso, nós temos ainda recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes em proibir o Bolsonaro de dar entrevista, em proibir o Bolsonaro de acessar as redes sociais, em colocar uma tornozeleira eletrônica e tudo mais. Decisões que a gente jamais viu antes, em face de qualquer que seja. Se você parar para ver, o Lula nunca foi proibido de dar entrevista, eles deixavam ele ir até a cadeia fazer entrevista lá, receber pessoas lá e tudo mais. Aí nós temos o presidente da corte, ele foi muito infeliz em uma faculdade, que ele disse: acabamos com o bolsonarismo. Pera, o ministro, o presidente da nossa mais alta corte do judiciário diz: nós acabamos com o bolsonarismo. Ou seja, ele foi enfático ali que ele tem um inimigo, que ele tem um problema, que ele tem umas circunstâncias. E aí a gente pega ministro por ministro, se você parar para pensar, todos eles dão ali dicas de que eles não querem o Bolsonaro, de que o bolsonarismo é ruim para o Brasil, ou ruim para qualquer que seja o interesse. Não dá para você não enxergar isso e dizer que o judiciário está sendo realmente ali inerte, de que ele não está sendo tendencioso. As decisões por si só falam mais do que qualquer outra coisa. E aí, decisões relâmpagos, né? Porque o ministro Dilma Mendes deve ter processos atrás de processos, absurdos atrás de absurdos. E ele concede decisões atrás de decisões, 2 por dia, igual aconteceu ontem, na segunda-feira. E você mostra que existe uma preocupação maior em manter uma condenação, em o Bolsonaro não disputar as eleições e ver o que vai acontecer. Eu nem sei se eles querem a continuidade do Lula, porque o que a gente vê aí é um rombo inúmero, um rombo
que não se tem como contar, é incomensurável, os Correios quebrados, o dólar, a inflação, os juros é o maior de todos os tempos no nosso país, o déficit cresce, e agora essa guerra absurda com os Estados Unidos, né? Você não se guerria com a maior potência mundial, entendeu? É uma loucura, ainda que economicamente, ainda que os Estados Unidos tenham déficit no Brasil, para os Estados Unidos é importantíssimo para a nossa democracia, é importantíssimo para que possamos crescer. Todo mundo quer ter os Estados Unidos como parceiro econômico, e a gente meio que está enterrando isso fora. Então eu não sei se o judiciário ele quer isso. Talvez ele queira uma terceira via, talvez ele queira algo nesse sentido. Mas Bolsonaro, é claro, eu acho que ele resta aí enterrado pelo judiciário, e a chance dele vir a disputar as eleições é algo muito difícil. Mas duas perguntas dentro do contexto do senhor. Quanto ao ministro barrar o ex-presidente de dar entrevista, etc., qual é o seu ponto de vista? Você vê de que forma esse ato? É uma decisão inédita no Brasil. É uma decisão ali que ele criou uma jurisprudência complexa que foi aplicado tão e somente ao Bolsonaro. E, assim, as medidas cautelares são formas de você não intervir em um processo, de você deixar o processo correr lá e você não atrapalhar esse processo. Bolsonaro ia a uma emissora, a Metrópole, qualquer SBT, qualquer uma podcast, outra... Né? Podcast, de São Paulo, Bolsonaro. Se ele vier aqui, ele vai querer fazer um programa fixo aqui, tenho certeza. Pelo amor de Deus. Local Não, sensacional. Nicolas, também formado em Direito. Tem um pessoal de... Tem a galera que, tenho certeza, não vai demorar muito, eles estarão aqui. Eu acho que o prefeito deve vir aqui também. Convida um pessoal teu para vir aqui. Eu vou falar com a assessoria do prefeito. Quer vir junto também fazer uns debates? Eu venho acompanhar aqui, que você manda muito bem. Vamos. Gabriel, você fala com ele para mim? Eu vou te passar a assessoria do prefeito, eu acho que ele consegue vir também. É que eu vou de acordo muito com sua concepção. Eu não posso ficar afirmando coisas porque eu tenho que trabalhar com imparcialidade, mas é óbvio que eu tenho a minha convicção. Eu sei disso. Você falou do prefeito, ele está fazendo um trabalho fantástico. O prefeito, ele é muito... Não, ele entendeu, ele saiu da casinha, cara. Ele tá em todo lugar, todo dia. Né? Ele é discreto, né? Ele não se envolve em polêmica. Não, ele tá trabalhando muito. Ele é muito... Ricardo Nunes, você tá trabalhando muito, Há quem diga que ele tem pretensões ao governo do Estado, se o Tarcísio vier. Eu voto, Ricardo. Desculpe aí o pessoal. Aí, Ricardo, já ganhou o voto, tá vendo? É mais um motivo para ele vir aqui, né? O Gilberto Nascimento esteve aqui também com a gente. Prometeu, Gilberto, você prometeu trazer o seu pai lá, em Brasília, o pai do Gilberto, o pai Nascimento, né? Gilberto pai. E assim, eu gosto de quem trabalha, eu gosto de quem faz, quem dá resultado. Quando você anda por São Paulo, você vê a cidade sendo cuidada, como ele fez com a avenida, ele fez com muita coisa. Não muita Zona Sul, né? A Zona Sul não, você anda para muitos lugares de São Paulo, ele está entregando muita casa, muita gente que não tinha nada. Então, assim, parabéns, Ricardo, de verdade. E eu quero deixar para você a liberdade, nossas portas abertas para debater temas como esse, de armamento, que é importante. E agora que eu tive uma visão, te ouvindo, doutor, sobre se o cidadão de bem instruído, ele ter o direito também de se defender, porque quando você fala do bandido chegar armado, o cidadão não tem nem direito, o cara está armado. Não tem o que fazer. Ele não tem a oportunidade de tentar salvar a vida dele e da família dele. Concordo com isso, gente, me desculpa, mas a gente precisa também ensinar o pessoal a usar, tem um processo para isso, mas eu acho que não é só o bandido que deve andar armado, não. Assim, deve não, que anda, né? O arrimo de família, o pai de família, a figura ali do homem, é muito complicado o cara ter aquela impotência de um cara armado vir te dominar, fazer o que ele quer, subjugar, tudo que você luta com esforço, nada vem de graça. Nada, você... você tem uma vida um pouco melhor, você conquistou, você foi atrás, você lutou, fez por onde, você batalhou para aquilo, estudou mais que todo mundo, acordou mais cedo, trabalhou mais. O que dá o direito de alguém querer tirar isso de você só porque você criou o seu diferencial? E aí você tem que dar mecanismos para essas pessoas conseguirem se defender, entende? Isso é algo que tem que funcionar. Mas eu gostaria de deixar para você o convite, para você vir. Foi uma honra. É um conteúdo muito rico, principalmente que você... Eu deixei solto porque você falei tem pra cara.
Não, doutor, de verdade, eu fiz comunicação, é óbvio, senão não estaria aqui. Mas, assim, a minha experiência também, até na área de segurança pública, que eu fui um diretor, num órgão de segurança pública, de comunicação, a gente sabe, quem tem muito conteúdo, isso é uma mentoria que você está dando, uma aula, é de muito valor, de utilidade pública. Eu gostaria mesmo que você alinhasse sua agenda com a gente para vir aqui quando você quiser, claro, e trazer seus convidados também. Eu gostaria de ter esses debates, eu gostaria só de ficar assim, ó, e deixar vocês aqui debatendo esses assuntos vamos trazer alguém trazer especialistas junto com o doutor, porque você tem isso. Até eu entendi já no início que você é um mentor, né? Tem bastante da mentoria. Tenho diversos projetos de leis com meu nome que eu criei. Até a entrada em vigor aí do governo Lula, a maioria desses projetos, desses decretos, vinham para a gente analisar, ver se a gente queria colocar alguma coisa, a gente fazia bastante coisa. Ô, doutor, então vamos pegar, se o doutor pudesse propor uma mudança imediata no sistema judiciário brasileiro, qual seria? O STF eleito, né? Eleito. STF eleito é mandado de 4 e 8 anos e acabou igual ao Senado. Doutor, me desculpe, eu quero que o senhor volte, quero muito, então não vou te estourar o tempo. Não, só tenho que agradecer. Eu vou fazer com você agora o que a gente chama de No Time, doutor. Não sei se você já conhece o quadro, mas bota para rolar pra gente aí. Doutor Tony Santana. Bem-vindo ao podcast São Paulo. Eu que agradeço. Obrigado, meu amigo Alex. Cara, foi demais. Mas no time com você, perguntas rápidas, respostas curtas e rápidas. Doutor, um livro. Arte da Guerra? Parece clichê, né? Mas bom. Não, é bom. Para quem... Uma referência no direito. Eu diria Márcio Tomás Bastos, mas admiro muito o Nelson Williams e o que ele construiu aí. O cara que veio de Bauru, interior de São Paulo, e hoje é o advogado mais bem sucedido do Brasil. Sou teu fã também, doutor Nelson. Vem pro podcast São Paulo, se tiver contato com ele. Sou de Bauru, doutor Nelson. Cidade do Nelson. De Bauru. Um caso que marcou sua trajetória. Isso foi um caso interno do escritório, gratuito. Eu atendi uma pessoa que tinha um câncer grave, não estava conseguindo fazer o tratamento adequado. Nós entramos com a medida judicial, o judiciário demorou pouquíssimos dias para julgar a nossa decisão e essa pessoa veio a óbito. Talvez, eu acho que faltou velocidade do judiciário, faltou empenho e faltou algo a mais, e isso me marcou, porque eu acho que o direito, ele não deve dormir nunca e deve ser perseguido o quanto antes e o mais rápido possível. Que bonito. E o mais importante é que Deus sabe do quanto, e a pessoa também sabe que você lutou por isso. Detalhe, foi algo gratuito, mas foi terrível. Foi feito de coração. O senhor fez a tua parte. Deveria ter feito melhor, mas foi. Não, o senhor pode ter certeza que o senhor entregou. Uma motivação. Não vou ser hipócrita, eu sou capitalista e dinheiro, patrimônio, vitórias processuais, fazer o melhor possível para defender o interesse do meu cliente e sonho muito em um estado melhor. Uma pauta urgente. Segurança pública. Uma dica de ouro para quem quer advogar e viver bem com isso. Agora à vontade. Pensar bem no cliente, analisar as dores do cliente, se colocar no lugar dele, e se você aceitou fazer por um determinado valor, faça bem feito, como se você mais caro tivesse cobrado. Atue para buscar aquilo que o cliente espera, porque ele confiou em você, justo que você retribua da mesma forma. Pessoal, eu estou aqui falando, ou nós batemos um papo muito gostoso, tem muito conteúdo legal, a gente precisa de mais tempo, nós estouramos, mas foi demais, doutor. Foi uma aula na verdade a gente transitou por alguns assuntos e eu só tive que ouvir, porque a gente precisa absorver quando a gente encontra uma pessoa tão bem preparada. Não é à toa que o doutor está arrebentando aí nas redes sociais. Nada. Obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por vir ao podcast São Paulo. Quero agradecer você que está ouvindo a gente também, que vai assistir a gente, que vai ver nossos cortes. E assim, pessoal, vamos ajudar a crescer o canal, curtir, comentar, seguir, se inscrever.
E é isso. Obrigado, doutor. Bem-vindo novamente ao Podcast São Paulo, muitas vezes. E que Deus ilumine você com um trabalho incrível. E se for da vontade dele, tudo que você deseja, que você falou aqui, vai acontecer. Quero te agradecer. Apresenta sua rede social também para o nosso pessoal. Vamos lá. Fica à vontade para te despedir. Eu que agradeço, Alex Jatobá, Gabrielzão. Galera, a gente faz um trabalhozinho aí na rede social, você vai me encontrar como Tony Santana, Tony com Y, Santana com 2 T's. Tá assim no TikTok, no Instagram e também no YouTube. Você que acompanhou a gente até agora, que ficou, se de alguma forma a gente falou algo que fez sentido, se falou algo que realmente te interessa, se você compartilha do mesmo pensamento que a gente, é uma oportunidade sensacional de você conhecer o podcast, de você conhecer o espaço. Se inscreve aí, deixa sua inscrição. Gente, isso é importante demais. Quem produz conteúdo faz de graça, gasta muito dinheiro, e a forma de se retribuir, você está ouvindo gratuitamente, é se inscrever, é deixar o seu comentário, é compartilhar, é indicar para um amigo, é o que a gente espero que possamos ter te ajudado de alguma forma, e desse jeito você ajuda a gente bastante. Voltaremos aqui mais vezes, havendo o convite do Alex. Se Deus quiser, eu quero muito. Sensacional. Obrigado, Alex. Obrigado, Gabrielzão. Valeu. Obrigado, galera da doutor. produção. Gente, café aqui, o cara tem restaurante, tem tudo aqui dentro. Se você for convidado para vir aqui, se sinta lisonjeado e não perca a oportunidade. Valeu, galera. Obrigado. E até mais. Pessoal, da próxima vez, doutor, vamos preparar um café para você aqui, um coffee break, assinado pela Mont Blanc Gastronomia. Tá ótimo, já foi perfeito hoje. Os nossos clientes envolvem ASP, associação. Top. Congressos gigantes. Tem alguns nomes aí de clientes nossos, como Tost, tem um povo aí. Legal. Martinelli também, deve conhecer. Os gigantes. Eu não vou falar todo mundo, que eu vou esquecer, gente. Mas assim, super orgulho de trabalhar para vocês. Tem o Dr. Júlio também, e tem o Dr. Maurício, não dá para falar todo mundo. Obrigado. Obrigado, doutor, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Obrigado. Obrigadão, Alex. Parabéns pelo espaço novamente. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, galera.